Agora começando a abordar um pouco mais essa parte, realmente, genericamente falando de criação de cenário, desenvolvimento de cenário, etc. Como, usando essa ferramenta, usando talvez essa forma de administrar o cenário, como começar? Como você, lógico, você fez meio que, foi escrevendo ali, puta, fulano de tal, vou pra cidade tal, e aí cidade tal não existe, você começou a criar, foi desenvolvendo assim sucessivamente. Mas hoje, com a experiência que você tem, porque hoje em dia passaram-se, né, um bom tempo de lá pra cá. Então, e aí? Se você fosse dar uma dica, se você fosse dar um conselho, Matheus, quero começar a desenvolver meu cenário, eu tenho uma vaga ideia na minha cabeça, eu tenho obrigatoriamente que começar que nem começa a Bíblia em Gênesis, falando da cosmologia, e vamos falar dos deuses, vamos falar dos... Ou não, dá pra começar com uma forma muito mais simples. Cara, eu tenho um lugar, sei lá, como começar? Eu acho que a forma mais simples é você tentar contextualizar a direção que você quer ir num parágrafo, sabe? Então, Legal. é um cenário de fantasia medieval onde a magia tá acabando porque a tecnologia tá avançando. Ponto. Você tem um ponto de partida, entendeu? Aham. E aí você começa, beleza. Quando que a magia começou a acabar? Dia tal. O que que tem de tecnologia? Qual é essa tecnologia que tá avançando, né, as pessoas? Tipo, antes era perigoso você conhecer um feiticeiro que podia lançar uma bola de fogo na sua cara. Hoje em dia, qualquer um na rua carrega uma arma na cintura. Então aquele feiticeiro, aquele mago, ele já não tem tanto poder assim, porque qualquer um tem o mesmo poder de destruição que ele, Uhum. entendeu? É, é, então, como é que são os deuses perante isso? Surgiram deuses novos por causa dessa tecnologia? Morreram deuses por causa dessa tecnologia? Como é que a sociedade se interage com relação a isso? E aí você começa a ir puxando linhazinhas daquele teu parágrafo, perguntas, é legal você fazer essas perguntas com base nesse parágrafo, e aí você vai respondendo ela. E quando você tiver uma quantidade, aí você vai saber, né? Você vai você vai descobrir quantas foram suficientes. Você começa, beleza, deuses. Aí você começa a fazer, Deus 1, Deus 2, Deus 3, Deus 4. Nananana. E aí, não sei se tem mais deuses, vai para outro canto. E aí, porra, isso aqui precisa de talvez um deus aqui poderia ser interessante. Aí volta pra cá e faz um deus 6. Entendi. Das raças, como é que as raças interagem com essa tecnologia, quem domina essa tecnologia. Então você consegue fazer, digamos que seja um mundo que a gente esteja na revolução da pólvora, Aham. né? A pólvora depende de elementos químicos para você produzir a pólvora. Sim. Quem tem esses elementos químicos? Que raça tem as minas desses elementos químicos? Talvez essa raça seja que tem o maior poder aquisitivo dentro da sociedade, né? Aham. Digamos e é legal que você vai meio que estudando. No outro dia eu tava pesquisando como é que se faz pólvora para narrar RPG. Aham. Entendeu? Quais são os elementos químicos? Eu tô falando essa experiência porque eu usei isso. Passou por isso. Então eu descobri que você tem que ter carvão, salitre e enxofre. E eu falei, beleza, salitre é uma parada que não é tão simples. Quem tem salitre? Quem tem Aham. mina de salitre? Então eu vi que salitre é utilizado também para adubo de terra. Beleza, então um local que tenha mais agricultura, talvez ele tenha mais coisa de salitre, e aí foi esse rolê, sacou? Você vai fazendo essas perguntas a partir desse parágrafo, Aham. e você vai respondendo essas perguntas, né? Esses pontos que você está levantando é engraçado porque justamente você está tornando aquela sua criação, amparando essa sua criação em algo, tornando essa criação algo muito mais vívido. Então é o que eu costumo chamar da experiência do Witcher, né? Você passa por uma cidade ali, sei lá, e aquela cidade ela tem uma vida. Apesar de o cenário é gigantesco, tem um monte de coisa acontecendo, mas aquilo naquele momento que você passa ali, as pessoas, os acontecimentos, a agricultura, a economia, a política local, nada daquilo tá dependendo do jogador chegar ali. Aquilo simplesmente existe. Então, lógico, talvez o jogador esteja de passagem por ali, e essa experiência que eu me recordo bem com Witcher 3
Me recordo de passar numa determinada vila e olhar. E assim, os caras têm uma vida ali, então meio que eu cheguei, mas não é que eles estavam, como em outros jogos muitas vezes, que parece que os NPCs eles não estão fazendo nada. Eles estão esperando você chegar, sabe? Já sentiu isso? Que você tá, tipo, jogando alguma coisa, de repente, tipo, você para assim, o cara fala assim, what brings you here? Daí, tipo, mas espera aí, você não tá fazendo nada, você tá, tipo, olhando pro lado, sabe? Tipo, então, e quando você começa a desenvolver, e aí, adicionando essas coisas, esses pequenos detalhes, então, peraí, qual é a civilização que talvez possa ter tido contato com salitre? Alguma coisa rural, que possa ter usado como fertilizante, então na região tal teria isso. Isso vai tornando aquilo um lugar crível. Um lugar como o lugar que a gente mora, como, sei lá, como a China, como os Estados Unidos, como qualquer lugar. Uhum. Então, que outros elementos você julga importante para começar a tentar dar fluidez para esse lugar? Você falou, começo elaborando o parágrafo, depois eu vou puxando algumas linhas, aí eu vou destrinchando, puto, o que eu tenho aqui na cabeça de deuses? Isso. Beleza, acabou por enquanto, vou pro outro lado, trabalho outro lado, beleza, acabou aqui, tem uma ligação com Deus aqui, deixa eu fazer mais um tracinho aqui, volto pra cá. Começo a dar dimensão pra isso, começo a transformar isso num ambiente vívido. E aí tem uma hora que você tem que começar a dar ordem ao caos, né? Que foi justamente no momento que eu travei, quando eu tava com uma porrada de arquivo de Google Drive e papel, texto, coisa escrita em mão. Cara, tinha coisa escrita de mão de 4 anos até que eu achei. Tem anotação de jogador meu que me mandou. Eu falei, Matheus, aqui, ó. Tem uma anotação aqui que eu fiz lá em 2018. Talvez seja útil. Eu falei, caralho, puta, tem isso, é verdade, cara. E aí eu precisei dar ordem ao caos, né? No início é legal você ter esse caos, porque você viaja, você realmente vai criando sem freio, né? Mas tem uma hora que você vai ter tanta coisa que se você não organizar, você não vai saber quais pontos você deixou de fazer. Sim. Entendeu? Então, eu acho que um dos pontos principais, assim, acho que uma das principais raízes para você começar a fazer um cenário, eu acho que é a parte da sociedade, como a sociedade do teu cenário funciona. Certo, interessante. Antes de Panteão, antes de Gênesis e tal, eu acho que definir como a sociedade existe, quais raças existem, como elas interagem entre si, se tem alguma raça que é soberana perante as outras, por quê, que aí você vai começando a fazer pergunta, e aí você vai destrinchando, né? Acho que dá pra você ir ali, tipo, é como se fosse, em vez de você ir de cima pra baixo, você vai do centro pra todos os lados. Pras bordas. Puta, faz muito sentido isso que você tá falando. Faz muito sentido esse tipo de criação que, olhando agora, as horas que você falou, eu consegui visualizar de fato. Você pega o que é o coração. O coração não são as florestas, né? O que move o mundo não são as florestas. Não tô dizendo que elas não são importantes, mas tô dizendo que, né, elas basicamente não resolvem conflitos ou não criam conflitos. Mas a civilização, as criaturas que estão ali, talvez a intriga, a política de tudo isso vai movimentar isso de uma maneira a começar a aparecer o resto em volta, né?